Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à retomada dos cursos de sexta-feira à noite. Meu nome é Eliseu, esse é o canal Teologia Pé no Chão. Aqui está a Irene, deixa eu apresentá-la para vocês. Oi, gente. Essa é a mão da Irene. Essa é a mão da Irene. Estamos aqui então depois de um longo recesso para retomarmos o curso de escatologia focada num tema em particular. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou pedindo para compartilharem esta live com aqueles que você acha que possam ter interesse nesse tema. Também lembrem-se que esta aula depois vai ser postada no nosso canal Teologia Pé no Chão. Lá todas as aulas ficam gravadas num formato organizadas numa playlist, e é importante que você se inscreva lá para que a gente logo possa fazer as transmissões por lá também. Feliz em ver aí os rostos conhecidos, o pessoal entrando na sala. Oi, vou fazer chamada. Olá. Boa noite para todos vocês. Gente, como prometido, eu estou começando hoje, então, um mini curso de exatas 4 aulas, nem mais nem menos. Dê o que der, serão 4 aulas ao longo do mês de novembro. E para tratar de um assunto que tem o título formal, técnico, teológico, de estado intermediário dos mortos. Já vou explicar o que o nome significa, como nós vamos trabalhar esse tema ao longo do curso, dessas 4 aulas, qual é nosso objetivo, o que nós pretendemos esclarecer. Vocês devem saber de antemão que este tema depende dos conhecimentos, ou está diretamente ligado aos conhecimentos daqueles pequenos cursos que nós demos anteriormente, que eu chamei de Antropologia 1 e Antropologia 2. No curso Antropologia 1, eu tratei sobre estes conceitos: corpo, alma, espírito, consciência, coração, mente, para objetar, contraditar a antropologia tradicional e oferecer, então, uma versão mais moderna da teologia cristã, que trata o ser humano não como uma união de partes, corpo, alma, espírito, ou corpo, espírito, alma, alguma coisa assim, mas o ser humano como sendo um monismo complexo. Portanto, o ser humano é uma unidade, e nesta unidade ele tem toda a sua dimensão. Com isso, eu não estou dizendo que nós somos pura matéria, porque isso seria materialismo, né? Mas também não estou caindo naquela influência gnóstica grega para dizer que nós somos uma entidade espiritual aprisionada ou fechada num corpo físico material. Esta antropologia predominou durante séculos, né? Mas graças a Deus, nas últimas décadas, nós temos feito, os teólogos têm feito, e nós vamos juntos com eles, novas pesquisas que respondem melhor as questões da humanidade, do ser humano, da sua complexidade. Em Antropologia 2, nós tratamos de 3 capítulos: o capítulo da vida, o capítulo da morte e o capítulo da ressurreição, né? Este curso poderia ter ficado dentro daquele curso. Então vocês vão ver que este curso que nós começamos hoje, ele é dependente e está vinculado àqueles temas, precisa daqueles conhecimentos, e ao mesmo tempo ele vai preencher uma lacuna que ficou, né?
eu posso adiantar para vocês que é um tema que é dado por sabido, mas que na prática não é. Quando você vai de fato pesquisar exatamente o que cremos sobre o pós-morte, você percebe que há muita dubiedade, muita hesitação, poucas doutrinas elaboradas a esse respeito, muitas dúvidas, poucas certezas e até um certo evitamento, existe essa palavra? Os teólogos evitam lidar com esse tema. Eles tratam como sabido, como dado, como estabelecido, né? E com isso não se aprofundam no tema. Então o que eu estou fazendo aqui é um esforço teológico, espiritual, bíblico, humano, racional, né? De buscar da revelação cristã. Portanto, este curso serve para todos os cristãos de qualquer igreja repensarem o tema. É isso que nós pretendemos aqui. Bom, se os teólogos evitam esse tema, então eu estou aqui numa situação meio delicada, né? Nesta aula de hoje eu vou expor as principais doutrinas, os principais posicionamentos a respeito desta pergunta, deste tema, né? E desconstruí-los. Eu quero refutá-los, ou pelo menos apresentar as refutações que existem, né? Quando a gente opta por uma doutrina, a gente não pode ignorar o fato que para esta doutrina existem objeções, existem críticas. Nós não podemos fechar os olhos para essas críticas, né? Nós podemos pacificamente sentarmos à mesa aqui nesse tempo, nos olharmos, colocarmos as perguntas na mesa e admitirmos no debate as críticas que são feitas e as objeções que são apresentadas, as dificuldades de coerência, né, dentro desta doutrina. Nas próximas aulas, nas duas próximas aulas, eu pretendo apresentar os textos, os poucos textos bíblicos que tratam do tema. É interessante, os teólogos dão esse assunto como assentado, como resolvido, mas quando você vai fazer aquela busca do texto sagrado, do cânon, né, você percebe que a Bíblia fala pouco sobre o assunto. Então, nas próximas duas aulas, eu vou pegar os principais textos que tratam deste tema, vou apresentá-los com suas dificuldades e possibilidades, sendo bem honesto com o texto, ficando dentro dos limites do texto, né? Sem forçá-lo a nada, sem fazer nenhuma adaptação. E então, na última aula, eu pretendo fazer uma proposição teológica razoável, bem fundamentada, possível a partir do material teológico e bíblico, escriturístico, do qual nós dispomos. Então é isso que nós estamos fazendo. Com isso eu já apresentei aqui o programa do curso, né? A primeira aula hoje eu vou apresentar as principais posições, as principais propostas doutrinárias, teológicas a respeito desta questão. Na aula 2 e na aula 3 eu vou apresentar os principais textos bíblicos, claro que resumidamente e enfocando especificamente esta temática, né? E na quarta aula, então, uma proposta de interpretação e as conclusões teológicas possíveis para que cada pessoa, independentemente do seu conhecimento bíblico ou da religião, tenha uma possibilidade de crença, né? Possa acalmar sua vida, sua alma, seu íntimo, né? Com as respostas possíveis. Eu começo então agora, antes de abrir a primeira aula, então,
fazendo uma explicação desse tema. Eu acho que é justo a gente começar dizendo o que significa estado intermediário dos mortos, né? Bom, a palavra estado pressupõe uma existência, né? O estar aí, o ser, né? Na nossa língua em português, nas línguas latinas, nós falamos estar e ser, né? Mas nós podemos trabalhar com essas duas acepções do verbo, né? E pensar no estado, no estar aí, como algo que existe, né? Aquilo que não existe não está, né? Não é. Então, um estado já pressupõe a existência deste ser, né? Por enquanto paramos aí, ok? Quer dizer, não interessa, esse assunto não interessa em primeira mão, filosoficamente, aos ateístas, aos materialistas, embora os materialistas e os ateístas tenham uma vida para viver, né? Então pode ser que mesmo indiretamente lhes interesse. Mas quando eu falo de um estado, eu já estou pressupondo aqui, né, teologicamente, uma possibilidade de existência, uma existência, né? Ainda não sabemos o que é que existe, mas é uma existência. Quando nós falamos intermediário, intermédio, intermeio, aquilo que está no meio, nós estamos estabelecendo dois eventos nos extremos, né? Quais são esses eventos? Para nós cristãos, é a morte, um ponto de início do estado intermediário, e outro ponto que é a ressurreição. Então nós temos aqui dois eventos, vamos dizer assim. Um é líquido e certo, é a morte. Toda a vida caminha para a morte. A partir da morte, o quê? Bom, como eu falei agora há pouco, para os materialistas ateístas, nada, né? Apenas a decomposição da matéria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então é isso que tem detritos, né? Mas não se pode falar que aquela pessoa existe. Para quem crê na existência de uma pessoa ou de parte da pessoa, né? Olha como o texto é complicado. Após a morte, então inicia-se aí um período intermediário. Por que intermediário? Porque a fé cristã estabelece um outro evento central na nossa fé, tratamos disso no curso passado, que é a ressurreição. Então, por que é intermediário? Porque é uma forma de pensar o que existe entre a morte individual da pessoa até a sua ressurreição. É claro que está pressuposto aqui um lapso temporal, né? Senão, se houvesse momento 1, morte, momento 2, ressurreição, não há que falar em intermédio, não há que falar em intermediário. Só se pode falar em intermediário se houver um lapso entre dois extremos, dois eventos. O primeiro evento é a morte, segundo evento, a ressurreição. E depois da ressurreição, então, bom, nós já tratamos disso nos capítulos, né, do curso passado. Nós cremos numa vida em comunhão com a vida e, portanto, numa superação de todas as ameaças ao existir, que a Bíblia chama de vida eterna. Esta colocação que eu fiz aqui sobre estado intermediário dos mortos, então, está esclarecido, né? Ele só diz respeito aos mortos, ele pressupõe uma existência, né? E ele pressupõe um lapso temporal, né? É claro que este é o nome que nós demos, nós os teólogos, né? Demos a esta matéria.
Por que esta matéria se tornou um objeto de estudo? Ora, porque a pergunta é óbvia. O que acontece com a pessoa após a morte? Para onde ela vai? Ela vai? Ela? Tudo é questionável aqui, né? Então, para onde foi o meu pai depois que morreu? Para onde foi, sei lá, né? Nós que perdemos tantas pessoas, né? Então, primeiro nós estamos falando assim, ele. Então ele existe depois da morte. Para onde foi, né? Então percebam que está embutido aqui esta crença na vida após a morte. Essa definição, então, depende desses pressupostos. Uma existência do falecido durante um certo tempo em que ele aguarda um destino, agora não mais intermediário, definitivo. Nós tratamos disso quando falamos de vida, morte e ressurreição, né? Há muitas religiões, ou melhor, a maioria absoluta das religiões crê numa existência após a morte, né? A mais famosa aqui no nosso meio, né, não cristã ou às vezes mesclada com o cristianismo, mas assim, a doutrina concorrente, digamos, né, com a ressurreição, é a doutrina da reencarnação. Ora, para quem crê na reencarnação, não há que falar em estado intermediário, porque não há intermediário, né? Há um estado pós-morte, mas não se pode falar em intermediário. Por quê? Porque a reencarnação é o evento subsequente, né? E essas reencarnações, como é que fala? Esse ciclo, né? Esses ciclos reencarnacionais, eles são indefinidos, né? É claro, ele tem um fim, mas não nos importa aqui agora. Bom, se qualquer desses pressupostos for tirado, então esse tema não interessa, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma delimitação do nosso tema de estudo. Nós cremos numa existência após a morte que eventualmente aguarda um desfecho final, definitivo, que para nós cristãos, e segundo as palavras de Jesus e toda a história da igreja, se chama ressurreição. Ok? Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu o que eu estou propondo, né? Então veja, é uma matéria que nós vamos estudar que é talvez assim a mais urgente, né? Antes da pessoa querer pensar em destino final e para onde vai, se vai para o céu, não vai para o céu, essa coisa toda, outra dimensão, paraíso, não sei o quê. As pessoas querem saber, pelo menos nós que ficamos, né? Quando perdemos alguém para a morte, a pergunta imediata é: para onde foi? Onde está? Né? Bom, eu passo então agora a apresentar para vocês 4 propostas de respostas, rimou, né? 4 propostas de respostas a esta problemática. Qual problemática? O que acontece depois da morte? Onde está? Fazendo o quê? Está acordado, não está acordado? Está sofrendo, está feliz, está apagado, extinguiu-se, né? Então são todas essas questões que eu passo a apresentar agora. Para ser bem didático e já botar as fichas na mesa, né, para facilitar, quem sabe, a compreensão e superar as limitações aqui de uma aula muito monologal e virtual, né? As opções são estas: sono da alma, quer anotar? São 4. Sono da alma. O que chama isso? Etapas? Propostas. Eu vou colocar 4 propostas de respostas, né, à pergunta do estado intermediário. O que acontece com a pessoa depois da morte? Para onde foi? Né? É isso que todo mundo quer saber. Então, uma proposta é sono da alma. Né? Vou dar só os títulos, depois a gente explica. Outro é a alma desencarnada.
alma desencarnada. Esta é a interpretação tradicional que talvez 80% dos crentes seguem, né? Outra interpretação é aquela mais comum, predominantemente, entre os católicos, que é também um tipo de alma desencarnada, porém é a doutrina do purgatório. Então é uma particularidade, né? Aliás, até uma doutrina distintiva, divergente, entre católicos e a maioria dos protestantes, que é a doutrina do purgatório, tá? Então, a segunda opção que eu falei de alma desencarnada, ou alma que sobrevive, né? Eu estou chamando desencarnada porque o corpo é sepultado, né? E o que vai, então? Vai a parte que você não sepulta, né? Então, seria a alma desencarnada. A terceira, então, é essa do purgatório, que é uma forma da segunda opção, porém com essa particularidade oficial, né, da doutrina católica. A maior parte dos protestantes e evangélicos não seguem esta doutrina e ela foi, inclusive, um dos motivos, né, que estava embutida lá nos conflitos da reforma do século XVI. E a quarta opção, que talvez é menos conhecida, um pouco mais exótica, talvez até mais moderna, é a ressurreição instantânea. Essa daqui é uma forma de ultrapassar a tese do estado intermediário. Por quê? Morreu, ressuscita, ponto, né? Ela é simples, ela resolve alguns problemas, porém ela cria outros, tá? Então eu enunciei aí as quatro propostas, ok? Sim. E vou agora então apresentar suas afirmações, né? Suas bases bíblicas e suas possíveis objeções para a gente verificar que todas elas são discutíveis, né? Todas elas são passíveis de objeção. Tudo bem? A Cláudia Fuentes comentou assim, vocês estão me ouvindo, gente, antes de... Observem isso, porque eu estou usando o microfone e a Irene não. Então, talvez vocês estejam sem a voz da Irene, sinalizem ali, tá? Mas eu vou ler, tá. Então daí vocês me digam se ouviram ou não. Tá. Ela diz assim, pois é, mas entre os católicos tem muitos também que não se sentem confortáveis com essa ideia de purgatório. Eu tampouco, eu sou uma delas, mas, bom, não sou muito representativa tampouco dos católicos. Pois é, Cláudia, é boa essa tua manifestação pelo seguinte, ela nos dá uma noção da complexidade do tema, né? Não há dogmas, olha que interessante, nem os protestantes têm uma questão fechada a respeito, nem os católicos, embora conste no catecismo oficial da Igreja Católica, a Igreja Católica, com a sua prudência, né, milenar, ela não ousou formular um dogma definitivo, né? Embora, claro, a matéria esteja bem assentada nos documentos da Igreja, nos concílios, né? Não há dúvida disso, tanto que ela consta no catecismo e ela é parte da liturgia católica, né? Das crenças católicas. Mas a tua manifestação, a gente pode dizer que é a de todos nós, porque nós não temos uma doutrina clara, bem formulada, bem estabelecida a esse respeito. Bom, vou começar então pela primeira proposta, que é a proposta do sono da alma, que afirma, bem resumidamente, o seguinte, tá? Então eu vou apresentar essas propostas de modo resumido, né? Vocês, por favor, se tiverem curiosidade, podem pedir ali fontes de estudo, né? Ou pesquisarem por conta própria, porque o meu objetivo não é discutir essas posições, mas apresentar uma posição razoável, né? Então eu vou trabalhar muito mais
na proposição que eu vou apresentar do que nessas que eu estou objetando, debatendo e refutando, ok? Então, muito sucintamente, esta primeira proposta, sono da alma, no qual a alma fica inconsciente, afirma o seguinte: após a morte, a pessoa, ou aquilo que a pessoa é, sua consciência, seu estado de alerta, de consciência de si e do que está acontecendo, entra num estado de sono, de inconsciência. Ela apaga. Ela não é extinguida, ela não é aniquilada. Se fosse aniquilada, nós cairíamos no aniquilacionismo ou no materialismo. Então não é isso. Mas aquilo que a pessoa é, aquilo que constitui o ser pessoal, entra num estado de sono e de inconsciência. Para todos os efeitos práticos, independentemente da vida da pessoa, ela apaga, não está consciente de mais nada. É como uma bela adormecida, né? Brincando aqui, como uma pessoa que está em coma, né? Completamente apagada, completamente inerte, desligada, e é um estado intermediário. Por quê? Porque esse sono não é eterno, aguarda a ressurreição. A base bíblica usada para esta tese, para esta proposta, são aquelas da Bíblia com a qual nós estamos muito acostumados, que tratam a morte por um eufemismo do sono e do dormir. Então, por exemplo, é muito comum no Antigo Testamento que o hebreu diga: Abraão dormiu com seus pais e Davi dormiu com seus pais. Ora, o que significa isso? Que Davi entrou na cama, né, no quarto do pai e dormiu com eles? Não. Significa que ele dormiu, apagou, né? Ou então isso é tratado como sono, né? Como esse estado de torpor, de apagamento. Vocês devem se lembrar que quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele chama a atenção dos lamentadores que estão ali, dizendo: ela não está morta, mas dorme. E eles riram dele. No caso de Lázaro, a mesma coisa. Nosso amigo Lázaro dorme. Senhor, se dorme está ok, né? E Jesus então diz claramente: Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo. Então, este vocabulário que trata a morte como sono, dormir e acordar, despertar, né, é entendido por esses proponentes aqui como literal. Quando a forma correta de compreender seria um eufemismo, uma figura de linguagem, né? A melhor forma, independente das consequências, de objetar esta proposta. Ela é boa, ela resolve muitas coisas, né? Mas a despeito disso, a forma correta de tratar esta linguagem bíblica é como um idiomatismo, né? Um hebraísmo que evita usar as palavras duras do morrer. Portanto, usa as expressões do dormir, né? Quando na verdade está se tratando de morrer. Nós também evitamos, né? Nós também evitamos, às vezes nós evitamos essa palavra, né? Fulano morreu. A gente fala: nós perdemos o fulano, né? O passamento. Nós evitamos falar da morte. Então, nesse sentido, foi, né? Se foi, exatamente, né? Passou, descansou, né? Muito usado. Fulano descansou, né? Estava sofrendo tanto, quer dizer, a vida é tão dura, descansou. Antes de abrir a palavra, deixa eu só terminar esse tópico aqui, que é a refutação, né? Esta proposta, apesar de resolver alguns problemas,
Porque quais problemas ela resolve? Ela resolve o problema, por exemplo, de uma alma desencarnada, de uma existência desincorporada. Ela resolve o problema da antecipação do sofrimento ou do gozo, né? Porque se a pessoa já está sofrendo, já está tendo gozo, então ela já está no seu destino eterno, né? Porém, ela tem esta fraqueza interpretativa de usar uma figura de linguagem, né? Então aqui tem uma certa fragilidade, né? De forçar uma figura de linguagem para dizer aquilo que ela não está dizendo. Esta proposta ainda pode incorrer em aniquilação, né? Ela tem que estar consciente disso. E outra questão que precisa entrar em debate aqui é se a pessoa ressuscitada é a mesma que dormiu, né? Então esse é um problema também que vai surgir. Como se dá a ressurreição desta pessoa nesse estado letárgico, tá? Então essa é uma posição minoritária, ela é pouco sustentada. Atualmente, quem é mais adepto desta posição, assim, mais conhecidos no meio cristão, são os adventistas, né? Os adventistas são o grupo que predominantemente defende essa postura. É claro que diversas igrejas podem discutir essa questão, mas como grupo que formalizou a sua crença, a sua opção doutrinária, os adventistas defendem esta posição. Vou para a segunda, dou uma parada aqui, uma parada técnica. Alguma questão, algum comentário? Só a Valdirene falou que é um coma. Se é um coma. Então, nós podemos usar essas figuras para retratar este apagamento. A palavra-chave aqui é inconsciência. A pessoa não está consciente de nada, ela apagou, né? Então, ela não está consciente dos seus pecados, ela não está tendo crise de remorso, ela não está no paraíso, ela não está tendo gozo, alegria, nada. Ela simplesmente apagou, né? Apagou, como aqueles filmes de ficção, né? Aqueles filmes de Homem do Futuro e tal, que você desliga a pessoa, põe ali, depois abre o armário, tira ela, descongela, né? É isso, algo mais ou menos assim. É um apagamento. O importante aqui é que o sono é tratado como literal, né? E o apagamento tem a ver com inconsciência. Porque estas outras duas posições que eu passo a apresentar agora se distinguem pela consciência. Então veja, eu vou passar agora para a segunda e terceira propostas, tá? Nestas duas propostas, na 2 e na 3, que é a nossa predominantemente evangélica, protestante e a outra católica, a principal diferença é que a pessoa está consciente. Então, a pessoa, ao passar pelo morrer, pela morte clínica, pela morte do seu corpo, a morte total do seu corpo, ela está numa outra dimensão plenamente consciente, talvez até mais consciente ainda, porque ela está em outra dimensão e ela não está limitada pelos contornos físicos, materiais. Portanto, ela prossegue, né? Percebam aqui uma questão. O corpo, evidentemente, é sepultado. É sepultado, é cremado, é doado para pesquisa, é desaparecido, mas o corpo, evidentemente, tem seu destino aqui material, no mundo da natureza. Ninguém está discutindo o destino do corpo. O que nós passamos a discutir agora é a possibilidade de uma existência imaterial da pessoa, seja lá o que quer que possamos falar sobre isso. Vamos usar
o termo alma, para sermos simples, mas depois nós vamos discutir essas questões, né? Você está na 2. Estou na 2, 2 e depois eu vou falar da 3. A 2 é a alma desencarnada. Então é isso que eu estou falando aqui agora. O corpo, ninguém discute. O corpo não desaparece, né? Nunca desaparece. Desaparece se foi, sei lá, caiu no mar, né? Alguma coisa assim. Daí desaparece, nunca achou corpos dos torturados, corpos e tal. Aí ninguém nunca achou, né? Mas a destinação do corpo, ninguém discute. O que nós estamos discutindo é uma sobreexistência do ser imaterial do ser humano após e além o fato do morrer. Bom, esta existência posterior, ela tem as suas bases bíblicas. Por exemplo, Jesus fala para os saduceus, lá em Mateus 22, nós vamos discutir esse texto depois, mas ele é muito difícil quando os saduceus perguntam para Jesus, um homem era casado com uma mulher, aí ele morreu, ela casou com o irmão dele, daí ele também morreu, daí ela casou com o terceiro, com o quarto, com o quinto, ela foi esposa de 7 maridos. 7 maridos, irmãos. No mundo da ressurreição, de quem ela será mulher? Aí Jesus refuta a hermenêutica deles, mas ele acrescenta um dado ali muito radical. Ele fala a respeito da ressurreição. Vocês não leram nas Escrituras que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Opa! Então significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos? Como assim? Né? E se estão vivos, estão aonde? Né? Paulo fala em Filipenses 1:23 que ele anseia morrer, que ele está cansado e que ele anseia morrer e estar na presença de Deus, estar com Cristo. Opa! Então, peraí, Paulo. Significa que quando você morrer, seja por apedrejamento, seja por doença, seja por violência, seja por execução, né, sumária, o teu corpo nós sepultamos, mas você estará imediatamente diante de Deus? Como isso? Né? Então, aqui também dá uma possibilidade. Jesus falando para o ladrão penitente. O ladrão, Lucas 23:46, né? O ladrão fala, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus fala, eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ora, Jesus ressuscitou 1 dia e meio depois, né? Que na contagem dos judeus se fala 3 dias. Mas Jesus fala, hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus e o ladrão impenitente, e o ladrão junto com ele, entraram naquele dia num certo lugar. Como assim? Né? Morreu ou não morreu? Né? E foram para onde? Como é isso? Bom, tem aqui algumas outras afirmações, por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, fala das almas dos que foram mortos por amor de Jesus, pelo testemunho de Jesus, né? Esse texto é um pouco fraco, porque ele é uma visão e está no gênero literário da escatologia. Portanto, ele é um texto fraco. Bom, eu falei então as afirmações, falei as bases bíblicas, algumas objeções. O problema principal desta e da próxima proposta, que é a católica, é que ela depende totalmente da imortalidade da alma. E aqui nós temos um problema sério. Então veja, a maioria absoluta dos cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, a maioria absoluta dos cristãos
acreditam nesta sobreexistência da imaterialidade do ser humano. Porém, de acordo com o novo entendimento da antropologia que nós estudamos, todas estas nossas doutrinas têm um calcanhar de Aquiles. Todas elas dependem de haver uma alma imortal. Não havendo uma alma imortal, todas estas doutrinas, católica, evangélica, protestante, ortodoxa, etc., entram em crise. E nós não podemos evitar esta crítica e esta crise. Uma segunda objeção é que não há nas Escrituras nenhuma evidência de uma pessoa existindo fora do seu corpo. Nunca se viu nas Escrituras, talvez você cite aí para mim alguma referência precária, né, que não seja, digamos, definitiva, mas dificilmente você vai encontrar nas Escrituras uma evidência de uma pessoa já falecida aparecer ou existir sem seu corpo. Nota de rodapé: visões não valem. Visões não valem. Ah, Elias apareceu, Moisés apareceu e tal. Visão. Visão é visão, né? Não se trata jamais de uma pessoa existindo fora do seu corpo. Recapitulando, uma pessoa existe da forma como nós conhecemos. Uma pessoa humana só existe na forma como nós conhecemos. Quando uma pessoa morre, nós dizemos, né? Pode ser um pouco dura a expressão, mas nós falamos os restos mortais, né? Por quê? Porque aquela pessoa, apesar de ter direito à dignidade, ao velório, ao sepultamento, etc., etc., né? O cadáver tem que ser respeitado, tem que ter uma destinação digna, de acordo com a humanidade, com o ser humano. Porém, não se trata mais de uma pessoa. Portanto, qualquer afirmação de uma pessoa fora da maneira como nós a conhecemos está em terreno movediço e depende de alguns pressupostos. Por exemplo, imortalidade da alma, né? Ou um argumento que defenda a existência de uma pessoa numa outra forma que não aquela que nós conhecemos. Portanto, nós invadimos aí o campo da especulação, né? Você pode citar para mim os casos de, como é que fala, de estado de quase morte, né? EQM, né? Experiência de quase morte, né? Mas não é morte, né? O cérebro humano pode criar zilhões de conexões, pode criar muitas experiências, né? Uma pessoa em coma, uma pessoa que sofre um acidente, uma pessoa que, sei lá, hipnotizada, uma pessoa em EQM, né? Estado de quase morte, ela pode relatar diversas experiências, inclusive com grande grau de coincidência nos detalhes. Quem estuda os eventos de quase morte relata uma série de sintomas comuns, mas, convenhamos, ainda não é morte. Não é a morte no seu estado em que se pode passar um atestado de óbito para sepultamento, né? É um tipo de experiência rara, né? Mas que depende ainda de um corpo
ressuscitável, né? Mecanicamente, né? E esta posição evangélica, protestante, católica e ortodoxa, ela também tem uma falta, um pecado, digamos assim, né? uma deficiência, que é negar a importância do corpo, né? Porque se a alma prossegue seu destino, seja com sofrimento, seja com gozo, alegria, presença de Deus, sem seu corpo, então ela deprecia o significado de uma ressurreição, né? Para não dizer que ela também deprecia, no sentido de subestima, a necessidade de um juízo final. Tudo bem, podemos repensar o juízo final, né? Que é uma tese importante da nossa fé, porém ela traz para dentro, ao trazer esta influência grega, platônica, né? Ela traz para dentro do cristianismo um problema sério. Ela ataca uma doutrina que é central para a nossa fé, que é a ressurreição, né? Não estranha que os cristãos não saibam lidar com o corpo, né? Porque o corpo, na maneira como nós aprendemos a crer, é uma prisão da nossa alma. E a nossa alma anseia estar na presença de Cristo, né? No gozo eterno, na visão glorificada, e o corpo atrapalha. É muito mundano. E se você está na presença de Cristo, né? Vamos especular aqui, né? Vamos especular que uma pessoa muito santa morreu e ela é tão justa, tão exemplar, que ela é imediatamente levada para a presença de Deus. Em gozo indescritível. Porque ela precisa de um corpo. Para que ressurreição? Né? A ressurreição seria tipo, ó Senhor, não, por favor, né? A maioria dos crentes que vão para o céu não querem voltar, né? Não querem voltar, né? Eles contam isso, né? Ah, não, eu não queria voltar. E Deus fala, não, você tem que voltar para cumprir sua missão e tal. Então, a ressurreição seria um tipo de anticlímax, né? Porque, meu Deus, vamos voltar para o corpo. Tudo bem, vamos lá, né? Entende? Então, fica uma coisa mais ou menos assim. Deixe-me entrar direto aqui para o terceiro tópico, que é o do purgatório. Tem duas perguntas. Tá, deixa eu já resolver essa questão aqui do purgatório. O purgatório vai surgir no decurso da história para responder perguntas da cristandade. Então, assim, a alta taxa de mortalidade, a corrupção da cristandade, a escassez de padres e diversos outros problemas, né? As pestes, as guerras, as doenças, a pobreza, uma série de questões interpelou, né? Uma série de questões interpelou a igreja medieval para dar uma resposta a essas questões, né? Você tem lá os santos da igreja, mas caramba, eu não sou nenhum santo. E aí, cara, morreu. E aí, como é que fica? Né? Então, esses problemas, essas angústias da cristandade foi forjando no seio da Igreja Católica ao longo dos séculos, né? Uma doutrina que foi consolidada lá pelo século XIV, né? Estamos aí na alta escolástica, né? Quase chegando na igreja da Reforma. Já é uma igreja pré-reforma, né? Os movimentos, os focos de reforma já estão pipocando por toda a Europa, quando a igreja então vai consolidando esta crença de uma purificação posterior à morte. Então, prestem atenção. Além de crer numa alma imortal, além de crer numa existência humana fora do corpo, acrescenta a esta crença a
possibilidade, um estágio intermediário de purificação daqueles que morreram, não estando em plena graça ou não podendo apresentar-se imediatamente diante de Deus. Então a Igreja Católica coloca da seguinte forma: há 3 destinos possíveis. Aqueles santos, aquelas almas beatas, aquelas pessoas puras, especiais, ao morrerem, vão imediatamente para a presença de Deus e desfrutam desta presença, desta visão de Deus até que haja a ressurreição. Aquelas pessoas que praticaram pecados mortais para os quais não há redenção, não há perdão, são imediatamente destinadas ao inferno e aguardam o seu julgamento definitivo, que seria basicamente uma, como a gente poderia dizer, uma homologação da sentença, né? Porque, afinal de contas, a pessoa já está destinada à perdição eterna, né? Ao sofrimento eterno, porém, ela ainda não teve, não é que ela tenha grau de recurso, né? Mas ela ainda não passou por aquela chancela do tribunal. Segunda instância. Ou então, a Igreja Católica coloca assim, que logo após a morte há um tipo de julgamento. Porque para decidir se aquela pessoa é beata, santa, ou se ela praticou pecado mortal, ou se ela praticou pecado venial, que seria um tipo de pecado remissível, mesmo após a morte, tem que haver um certo julgamento. Então, de certa forma, há um julgamento preliminar, né, que já estabelece os destinos. Porque não tem possibilidade de ir para o purgatório e depois ir para o inferno em seguida. Não. Você vai lá para ser promovido. Exatamente. É uma promoção. O que varia é o tempo que você passa no purgatório. Então, purgatório vem de purgar por meio de sofrimentos, de penitências, angústias, etc., enquanto os cristãos vivos prestam serviços, fazem atos, missas, bondade, caridade, orações, intercessões, para abreviar a estada daquela pessoa no purgatório, né? Bom, pensando assim em termos gerais da cristandade, é quase impossível escapar do purgatório, né? Porque ninguém vai bater no peito e dizer, não, eu sou tão santo que eu vou direto para a presença de Deus, né? E aqueles que cometeram os pecados que a Igreja diz imperdoáveis, bom, esses já não tem mais o que fazer, né? A cristandade, que são esses batizados, que participam, que estão ali, levam essa vida de... Não dá mais para falar cidadão de bem, né? Mas essa vida comum, o religioso comum, né? Todos eles, então, terão o seu estado intermediário no purgatório. É no purgatório que, segundo as palavras dos teólogos católicos, a pessoa recebe aquele toque final, aquela purificação final, como se fosse uma noiva, né, no salão de beleza antes de ir para a cerimônia final. É a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, enésima chance, né? Os protestantes, ao contrário, são extremamente radicais aqui, né? Porque o que define seu destino eterno é sua vida como nós conhecemos, né? Então veja, estas cruezas do cristianismo geraram a necessidade do purgatório. E a Igreja, então, não fez outra coisa senão formular e estabelecer esta crença por meio de documentos, e depois elas foram sendo confirmadas por concílios, né? Por exemplo, o Concílio de Leão, em 1264, o Concílio de Trento, né? Que marca a divisão final entre protestantes e católicos, 1545, né, em diante,
e ali tem o anátema, né, contra os protestantes, um problema que o ecumenismo depois fica aí tentando resolver, né? E até o Vaticano II, né, dos anos 60, reafirma a doutrina do purgatório, né? Agora, percebam, a doutrina do purgatório, ela é um tipo, assim, né, fazendo uma certa crítica teológica, né, ela é quase que um arranjo doutrinário para aplacar o horror representado pela radicalidade da crença evangélica. Porque a crença evangélica, e eu falei sobre isso no curso do Inferno, né? A crença evangélica é extremamente severa. Olha bem como você vive. Porque de acordo com o que você viver, você confirma sua passagem para o paraíso eterno, ou você confirma seu destino para o tormento eterno. Bem mais radical que a da católica. Absolutamente. Absolutamente insuportável, né? Tanto que esta mensagem é o horror, né, de todos os cristãos, para ser bem, né, bem direto ao ponto. Ela, né? Bom, deixe-me rapidamente aqui falar que, é claro, a doutrina do purgatório, então, ela busca nas Escrituras respaldo para a sua afirmação. Evidentemente, toda doutrina tem que ter uma base bíblica. Então, tem uma base bíblica em 2 Macabeus, né, que nós protestantes não usamos, né, em que se pensa que o sofrimento é tão grande na época da perseguição, em que não era possível que as pessoas morressem naquele estado e em puro sofrimento e em pecado, né? Então a urgência daquele sofrimento projeta no livro de Macabeus talvez uma influência grega que vai servir depois de germen para a elaboração da doutrina do purgatório. No Evangelho, Jesus fala, no Sermão do Monte, Mateus 5,26, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ele fala, se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa a oferta, vai te consertar com ele, porque eu te garanto que se você não fizer isso, você será punido e você não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Eles interpretam isso como sendo assim, você morreu em pecado, você morreu sem confessar, sem resolver tua vida, sem ser santo, sem ter um crédito de graça para ir à presença do Pai, então você vai para o purgatório e você não sairá dali enquanto não pagar tintim por tintim, né? Essa é uma base bíblica. Mateus 12:32, quando Jesus fala do pecado imperdoável, ele fala, quem blasfemar contra o Espírito Santo, eu lhes asseguro que não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ora, isso é interpretado muito facilmente por, neste mundo, esta vida, esta existência, e no porvir, a existência pós-morte, né? É claro que os protestantes não aceitam esta interpretação. Tem uma outra base bíblica em 1 Coríntios 3,15, 1 Coríntios 3,15, quando Paulo fala assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, né? Paulo está usando uma figura de linguagem, né? E esta interpretação dos católicos serve de base para o purgatório, e é claro que a autoridade do magistério da Igreja, do Papa, né, e das altas autoridades da Igreja são suficientes para consolidar este ensino, né? Embora, como eu disse, aquele momento em que a Cláudia perguntou, não se trata de um dogma. Quer dizer, veja, a Igreja Católica, mesmo com toda a sua autoridade, até onde eu pesquisei, né, salvo o melhor juízo, não chegou ao ponto de fazer disso um dogma, né? Ela dá essa resposta evasiva, claro, como todas as outras, né, no meu ponto de vista,
obviamente, que tem mais um sentido de consolação para os enlutados, né? E para dizer, não, fiquem tranquilos e tal, né? Bom, as objeções são essas que eu apresentei, né? Especialmente Hebreus capítulo 9, versículo 27, quando fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. É claro que o texto, Hebreus 9, 27, é claro que é debatível do mesmo jeito, né? Porque esse depois não diz quanto tempo depois, né? Depende da imortalidade da alma. Veja, olha só como a imortalidade da alma joga o papel aqui, né? Para você pensar em inferno, purgatório ou céu, você tem que ter um ser humano transparente lá. Pensa nas implicações disso, né? Quando você pensa no inferno, o inferno de Dante Alighieri, né? Você tem que pensar num ser, na existência de um ser passível de sofrimento e de imperecimento, porque não perece. Sofre e não perece. Não morre. Se eu disser que o que é que existe depois que um ser humano morre, e se eu atacar a imortalidade da alma, esta doutrina está ferida de morte, né? O purgatório é a mesma coisa, né? Para haver graças dos católicos vivos, dos cristãos vivos, em favor daquele que está no purgatório, ou as intercessões dos santos beatos e canonizados e tal, tudo isso depende de uma alma imortal, né? Então, se a gente colocar em dúvida a imortalidade da alma, estas doutrinas ficam extremamente prejudicadas, ok? Então, expliquei a tese da alma, né? Na versão protestante, na versão católica, suas respectivas bases bíblicas e as principais objeções. Bom, deixa eu fazer os comentários aqui. Bom, agora acho que eu vou fazer sobre purgatório, que está mais fresquinho, okay. Depois eu volto para a alma desencarnada. Tá. A Rodirene diz assim, não, eu quero passagem só de ida. Mas esse daí é uma bardeação, viu, Valdirene? Brincando aqui, né? É uma bardeação, é ida para o céu, né? Mas tem essas baldeações no caminho, né, que são preparatórias para aquilo que a Igreja Católica chama... Ela tá falando eu sei. Não, que você falou, imagina voltar... ok. Sim, tá, ok. Da ressurreição, né? A Igreja Católica chama esta graça, a graça do justo, de visão beatífica. Durante muito tempo a Igreja Católica usou essa expressão. As almas dos santos estão na contemplação de Deus. Isso é quase tudo que a Igreja diz, né? Claro que a moderna antropologia também já questiona esse tipo de coisa. A Denise também falou, só quero morrer mesmo, Deus me livre de voltar. Aí a Valdirene, o purgatório é um lugar de conforto para a alma, então, assim não, fica fácil. Não, lugar de conforto para a alma não. Lugar de purgar, lugar de sofrimento. Porque na doutrina católica, por isso que essa doutrina dividiu, né? Fragmentou, né, a cristandade no século XVI. Para a Igreja Católica, para a doutrina católica, a justificação de Jesus Cristo é suficiente para nos livrar do pecado hereditário, da natureza pecaminosa. A partir do seu batismo, você tem que viver uma vida de justiça. Os protestantes, com Martinho Lutero, diz o seguinte: justo para sempre, Deus me declara justo. E depois a graça que me declara justo opera em mim aquilo que Jesus já me concedeu.
Portanto, o protestante, uma vez que aceita a Cristo e passa a participar das bênçãos de Cristo, está eternamente perdoado. Seus pecados passados, presentes e futuros estão perdoados já. A conta toda foi perdoada. A teologia católica da Idade Média, claro que hoje já se evoluiu muito, mas na Idade Média era assim: a criança nasce, é obrigação dos pais batizá-la imediatamente, não pode morrer pagão, lembra disso? Sim. Não pode morrer pagão. Quando você batiza a criança, o sacramento do batismo a livra da mancha do pecado. Então, seus débitos passados, com os quais você já nasce, estão quitados. Agora te vira, meu. Te vira. Pratica as ordenanças, os sacramentos, a Eucaristia, as boas obras, a confissão e vai andando para manter sua vida, sua contabilidade quitada. Como quase ninguém consegue alcançar esta graça em vida, ele morre devendo. Onde que ele vai pagar o restante da dívida? No purgatório. Então o purgatório é um lugar de purgar. É um purgante. É um lugar de purificação pelo fogo, pelo sofrimento. Por isso, por isso os crentes vivos atuam na salvação desses que estão no purgatório, né? Para abreviar o tempo deles lá, para que eles alcancem a graça de irem para a presença de Deus. A Cláudia Fuentes, como boa católica, falou, não, realmente, é um lugar de purificação. Purificação, exatamente, trabalho. A Rogênia, eu não entendi o purgatório assim, achava que todos iam para lá nessa teoria, todos. Não. E você falou que não, então não. Quem já é mais bonzinho a Igreja Católica, veja, os santos, quem são os santos na teologia católica? Aqueles que morrem com a sua conta 0 a 0, né? Ou aqueles que têm saldo de graça. Saldo em graça. Foram tão santos que eles morrem com superávit da graça. Eles acumularam graça, né? Esta graça é que é concedida aos pecadores. Por isso eles fazem a oração pelos mortos, que os protestantes não fazem, né? E também aceitam a intercessão dos santos canonizados, né? Porque eles têm crédito em graça, eles podem comparecer diante de Deus, diante de Jesus, e pelos seus méritos abençoarem aqueles que não alcançaram. De modo que, muito inteligentemente, a Igreja Católica envolve toda a Igreja na obra da salvação, né? E nós, protestantes, é cada um por si. Cada um por si, entendeu? Então, assim, a graça que nós, protestantes, afirmamos, também produziu doenças no nosso meio, né? Por isso é que nós estamos aqui discutindo essas questões, né? Porque a doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre, predestinado para a salvação, né? Essa coiserada toda, é erva daninha que cresceu no nosso meio e tornou a igreja isso que você está vendo aí. Aí ela diz assim, mas é melhor então ir direto para o inferno sem fazer curva. E a Cláudia disse... Que horror, né? Não deve ter um cidadão de bem no purgatório. Que horror, que horror. E aí, voltando à alma... Porque daí aí é o inferno de Dante, né? Quem não assistiu, assista o meu mini curso, acho que 4 ou 5 aulas, sobre inferno. Acho que eu não assistiu. Porque toda a teologia do inferno depende de uma heresia grega que é a imortalidade da alma. E isso precisa ser resolvido. Sim. O Mindu, pensando na alma desencarnada, voltando lá, ele diz assim, na transfiguração, a alma desencarnada foi fisicamente reconhecida? Então, aí tá um ponto legal. Foi aquela coisa que eu falei do não há relato nas escrituras de uma pessoa em outra forma que não essa que nós conhecemos, né?
Aí surge aí, né, o Elias e o Moisés lá no monte. Visão. Assim como a glória de Jesus, a nuvem, a glória brilhava como o sol do meio-dia, foi uma visão, assim também Moisés e Elias eram uma visão. Né? É claro que qualquer um pode contestar essa minha interpretação. Eu estou fazendo esta interpretação, estou propondo esta interpretação para ser coerente com aquela nova antropologia cristã que eu apresentei, de que não existe alma imortal. O único imortal é Deus. E tudo que vive, vive na dependência de Deus. Portanto, não existe imortalidade. Existe o estar na vida ou não estar na vida. A vida é eterna no sentido de ser eternizada pelo eterno. Então aí você já percebe qual o direcionamento que eu vou dar para esse curso, né? Sim, última pergunta sobre isso, Valdirene. Quando Jesus ressuscitou, foi no mesmo corpo. Isso. A reencarnação refere-se a outro corpo? Isso. Portanto, são assuntos distintos que não se misturam, totalmente, certo? Totalmente. Com uma complicação aí, Valdirene, uma complicação que nós estudamos no curso passado, no capítulo sobre ressurreição. Por quê? Como você bem disse, Jesus ficou ali poucas horas, né? A gente fala 3 dias, mas na verdade é sexta-feira, sábado, domingo. Dá o quê? 36 horas, sei lá. Dá um tempo em que seu corpo não sofreu nenhum tipo de corrupção, né? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então o corpo de Jesus foi preservado. Porém, ele, como você bem disse, ressuscita no próprio corpo. Tanto que ele fala, olha aqui as minhas chagas, as minhas feridas, vejam que sou eu mesmo. Mas todos nós, cristãos de todas as eras que acreditamos na ressurreição, não dependemos do nosso antigo corpo físico. Né? Estudamos isso no curso da ressurreição. E se trata, então, de um novo corpo, um novo modo de existir como pessoa. Né? A reencarnação é a volta a um outro corpo da mesma natureza. Portanto, cada pessoa que existe hoje é a reencarnação, portanto, o outro corpo, não o seu anterior, outro corpo, porém da mesma natureza. Então a reencarnação é uma doutrina completamente distinta da doutrina da ressurreição. Né? Em termos filosóficos, em termos filosóficos, né, e teológicos, é impossível conciliar. Uma exclui a outra. Né? Que vai que a pessoa fala, né, que você está falando de... Do quê? De reencarnação. Olha, está ensinando. Não, estou fazendo a diferença, né? Fazendo as distinções aqui, porque nossa cristandade, né, convive e mescla tranquilamente com o espiritismo, né? Quase como se fosse uma religião só, apenas uma igreja diferente, mas tem uma alteração suficiente para tornar o espiritismo uma religião própria. Né? Espiritismo é uma religião, cristianismo é outra, apesar do Allan Kardec, né, ter tentado tentado uma compilação aí, né? Mas doutrinariamente, teologicamente, o custo é muito alto. Né? A última, tem mais uma pergunta que eu estava deixando escapar da Cláudia, que diz assim, os espíritas e os budistas falam da reencarnação de seres iluminados como sendo um ato de caridade para com os outros, e não um ato de prazer. A reencarnação? De certa forma sim, porque eles vão se tornar mestres, né? Na medida em que eles vão se purificando e tal, né? Então a reencarnação é também um tipo de purgatório, né? Só que em vez de ser um purgatório da alma, né? É um purgatório da pessoa aqui fisicamente, né? Mas a ideia de purgar é a mesma.
A ideia de purgar é a mesma. Por quê? A pessoa volta nesses ciclos reencarnacionais para ir se tornando uma pessoa melhor, né? Cada pessoa recebe um destino, uma situação, e o que compete a ela? Fazer boas obras, ser uma pessoa boa, justa, para que ela, ao morrer, alcance uma condição melhor, né? Por isso, às vezes, uma mulher, por exemplo, brincando, pode falar: na próxima reencarnação eu quero nascer homem, né? Na próxima encarnação eu quero nascer rico, milionário, não sei o quê. Por causa dessa lógica, né? A lei do karma, né? A lei do karma, que é nada mais do que uma métrica, né? Uma contabilidade da vida da pessoa, um julgamento que julga ou decide como ela vai dar continuidade à sua existência, né? E num grau elevado, ela pode migrar para mundos superiores, né? Ou, já que a Cláudia falou do budismo, no budismo tem um fenômeno muito importante, talvez seja isso que a Cláudia tenha se referido, não sei, que ao invés de caminhar para a iluminação e atingir o estágio do nirvana, uma pessoa muito evoluída pode desistir da plena iluminação para voltar e permanecer iluminando os outros. Então, no budismo, você não tem outros Budas. Eu esqueci agora o nome que eles dão, não vou arriscar falar, porque são nomes estranhos, eu não quero trocar as bolas aqui. Mas eles dão um nome para este ser que, ao chegar no estágio da iluminação, retorna, prefere ficar na caminhada para iluminar os outros no caminho da iluminação, né? Então, vocês percebam como o Espiritismo é, na verdade, uma releitura de diversas doutrinas orientais, né? O Espiritismo surgiu na Europa como uma como é que fala? Uma recuperação, uma restauração do intercâmbio Oriente-Ocidente, né? Então, em grande parte, veio junto com o conhecimento oriental. Bom, eu preciso falar aqui rapidamente sobre a quarta tese. Essa, como eu falei, é um pouco menos conhecida. Ela tem lá algumas vantagens, ela tem algumas objeções também, que é a da ressurreição instantânea. Então, veja, de certa forma, ela nem poderia estar inscrita nesse curso. Por quê? Porque ela pressupõe uma existência posterior, porém com intermédio zero. Não há intermédio. Essa é a grande contribuição desta proposta. Deu para entender? A pessoa morre, então tudo o que nós esperamos na escatologia, da morte, ressurreição, juízo final, bem-aventurança, tudo o que nós pensamos, que nós até tratamos aqui nos cursos de escatologia, acontece imediatamente e individualmente. Então, não tem uma escatologia universal. Tudo se dá individualmente, pessoalmente, imediatamente. Então, a afirmação dessa proposta é a seguinte: não há período intermediário. A pessoa passa desta vida para a morte, para a ressurreição imediata. Então, Paulo vai dizer assim: num piscar d'olhos, num átomo, numa fração de tempo indivisível, seremos transformados imediatamente. Então, o que seria o morrer? O morrer seria como atravessar uma cortina invisível e entrar imediatamente numa nova forma de existir. Veja se vocês entendem. O morrer físico significa, do lado de cá
do lado da vida humana, da vida física, como nós conhecemos, significa o morrer. Mas é uma passagem imediata e, olhando do outro lado, tudo que você herdou pela fé em Cristo já é-lhe imediatamente dado. Portanto, é um receber do novo corpo imediato, com as bênçãos e os privilégios e a comunhão imediata. Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, este texto dá a entender que tudo é simultâneo, se a gente pode dizer assim, né? Simultâneo, imediato, não há intermédio. Paulo fala em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios, esse é um texto que nós vamos dedicar uma aula inteira a ele, porque ele é o mais rico e o mais problemático. E nós vamos ter que gastar a aula 3 com ele. Paulo fala assim, ali ele faz uma analogia, não se preocupem agora com a analogia, apenas com a imediatez, né? Ele fala assim, eu anseio, quando eu for despido, anseio ser revestido. Ou quando esse meu tabernáculo se desfizer, herdarei o edifício não feito por mãos humanas. Então ele usa a analogia da roupa, a analogia da casa, que são analogias conhecidas na linguagem bíblica, para falar de uma passagem aparentemente imediata do ser, do ser aqui na vida humana como nós conhecemos, para a outra vida prometida por Cristo. Serve-nos aqui também de base aquela palavra de Jesus para o ladrão penitente. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, engoliu o tempo. Aquele hoje, o ladrão penitente fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares. Percebe que ele pressupõe aí um intermédio de tempo? Lembra-te de mim quando entrares. Jesus é um pobre moribundo, arrebentado na cruz, igual a ele. Mas ele crê que aquele que está ali é o Filho de Deus e é o Messias e vai voltar e vai reinar. E Jesus antecipa, dizendo, não tenho que lembrar, não vou esquecer. Hoje mesmo. É como se ele estivesse dizendo, ao expirar de um lado, você já inspira do outro comigo no paraíso. Uma imediatez, né? Sem intermediário. É claro que esta afirmação, ela resolve um problema muito incômodo que estão presentes nas propostas anteriores. Quais? A imortalidade da alma, porque aqui a alma não tem que ser imortal, e resolve também o problema de uma existência excepcional desencarnada. Por quê? Porque não há ínterim, né? Há uma transformação imediata de uma existência para outra existência. Se alguém reclamar dizendo, bom, mas não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia não diz isso, aí você está forçando a barra. O que esses teólogos dizem? Lembra que após a morte, toda a nossa noção de tempo e espaço é outra. Então, com esta, digamos, com esta varinha mágica, né, eles resolvem todos os problemas dessa proposta. Porque se você disser, não, mas espera aí, e o juízo final, e a ressurreição, e a escatologia do mundo e tal, eles falam, mas depois da morte não há mais tempo. Né? Tem um teólogo que fala, vamos supor que um idoso, muito idoso, um homem bom, santo, justo, pereça.
e ele então vai imediatamente para a presença de Deus e usufrui imediatamente todas as bênçãos de Jesus Cristo. Hoje mesmo está com Cristo no paraíso. E aquele jovem filho, né, vai viver ainda mais 50 anos, 60 anos. E depois velhinho também, um homem justo, bom, que viveu no caminho do seu pai, também morre. Do lado de lá, ambos chegam juntos, instantaneamente, imediatamente, à presença de Cristo. Ou seja, não há lapso temporal e não há lapso espacial. Bom, o que nós vamos dizer, né? Nós vamos ficar meio, bom, como é que eu vou discutir? Como é que eu vou discutir com uma proposta que oblitera, né, que tira de mim as noções de tempo e espaço, né? Exato. É um tipo de varinha mágica, né? Com essa varinha mágica você resolve tudo, né? Se esta pessoa é imediatamente ressuscitada, como nós cremos, como nós estudamos, mas o mundo ainda aguarda um escatom, portanto, olha só, presta atenção nisso para ver se você entende. O escatom da pessoa é imediato, mas o escatom do planeta, o escatom do ambiente não é. Portanto, nós resolvemos um problema temporal, mas criamos um problema espacial, porque se elas são ressuscitadas corporalmente, para onde foram? Onde estão? Né? Então surge aí o problema espacial, né? Que é, bom, então tem que ter um planeta em algum lugar, uma dimensão, um buraco negro, sei lá, algum lugar em que esse pessoal espera, né? Que é esquisito, né? Não deixa de ser uma objeção séria. Todo aquele nosso aprendizado sobre arrebatamento, sobre escatologia coletiva e futura, associada à vinda de Jesus, perdem o sentido. Tudo aqui fica meio, bom, a gente resolve um problema, vamos criar 10 problemas teológicos para resolver, né? Mas é claro que os teólogos não têm medo de resolver problemas, né? Porque na alma desencarnada não tem problema, né? Porque daí não precisa de espaço. Exato, exatamente. E aqui precisa de espaço. Exatamente, aí é que está. É aquela coisa que eu falo da eficiência hermenêutica, né? Então, quando você fala de alma desencarnada, bom, a alma desencarnada, meu filho, pode estar vagando pelo universo. Isso não tem problema. Pode até estar vagando por aqui, como alguns dizem, né? Volta, as almas penadas, não sei o quê, né? Toda essa crendice popular, né? Mas, quando você fala de uma ressurreição imediata, você cria o problema do lugar. Eu não achei uma solução para isso, porque daí você teria que ter um mundo intermediário, né? Então você tem aí um problema. Bom, mas aí eu não quero entrar na mecânica do universo, né? Na física nuclear, na astronomia profunda e tal, não é minha praia, né? Minha praia é teologia. Bom, com isso eu apresentei então as 4 propostas que estão na mesa. Se você... peraí. Se você conhecer alguma proposta que eu não citei aqui, provavelmente é uma mescla, uma composição, uma salada que mistura elementos desses aqui. Se você, né, chegou a uma proposição diferente, cristã, né, obviamente, porque da reencarnação, etc., é outro tronco, né, eu não vou misturar. Mas dentro da teologia cristã, se você conhecer uma outra posição que eu não abordei aqui e que não foi exposta, então, por favor, né, coloque ali no chat, eu vou ficar muito feliz com a contribuição. Mas essas 4 praticamente abarcam todo o conhecimento teológico da Igreja nesses 2000 anos. Né? A Igreja Católica não conseguiu uma proposição diferente dessa do purgatório. É claro que os teólogos estão se batendo, né, para adequar estas crenças à nova antropologia, né? Os protestantes também não, porque a maioria ainda depende da antiga e tradicional interpretação,
né? Eu estou comprando aqui uma briga e um desafio, né, de adequar as possibilidades das escrituras, do que é crido, à nova antropologia, que é a antropologia da vida dependente do eterno. Né? Então você vai mostrar aqui. Eu vou tentar apresentar uma proposição que supere as principais objeções, então não tem que escolher, tá, dessas aqui. Né? Ela não é nem essa quarta, nem as anteriores. Né? Eu não vou trabalhar nem com o sono da alma, nem com a imortalidade da alma, e não também com a imediatez. Imortalidade da alma. Também. Não vou, que são os principais problemas. Que depende, né, da imortalidade da alma. Sim. Tudo bem? Então, Valdirene, não precisa ficar preocupada com o vocês só vão ter que aguentar. Vocês só vão ter que aguentar esta, talvez um certo desconforto, né, de conviver com esta desconstrução, né, e fazer a caminhada comigo no sentido de elaborarmos uma doutrina, uma crença, uma possibilidade de crença mais adequada à problemática como se apresenta hoje, né? É possível que essas que eu apresentei aqui tenham sido maravilhosas no passado, né? Mas à luz do que nós sabemos hoje, das nossas próprias questões, nós precisamos, quem sabe, revirar o texto bíblico e procurar respostas melhores que talvez os teólogos antigos, né, não puderam elaborar. Mas nós hoje, à luz das novas compreensões, das novas ciências hermenêuticas, astronômicas, por exemplo, podemos elaborar. Né? Tem uma pergunta do Célio Oliveira, que diz assim... se há o imediato de passagem da fisicalidade para o reino dos céus, nesse caso cai por terra a tese do juízo final? Então, o juízo final, na verdade, ele existe na dimensão individual. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aquele juízo que a Igreja Católica ali coloca como provisório, né? Vamos imaginar, os mortos chegando lá na porta do céu, São Pedro olhando e falando, bom, você espera aqui, você não, você tchau. Né? Já é um tipo de juízo. Né? O Hebreus 9:27 coloca isso sempre na dimensão individual. Né? E cá para nós, irmãos e irmãs, né? Nós não precisamos, evidentemente, pensar numa sala de audiência universal. Né? Podem ver lá no meu curso de Apocalipse Pé no Chão a maneira como eu apresento o juízo final. Né? Porque o juízo final é descrito em Apocalipse capítulo 20, mas nós não precisamos interpretar aquilo literalmente no sentido de bilhões de pessoas em pé aguardando seu lugar na fila. Né? Aquela é uma visão. Né? E nós, então, não precisamos titubear com estas descrições. Né? Por isso que eu vou, nas próximas aulas, apresentar para vocês os textos que se referem a essa matéria, né? Para ver que luz nós podemos tirar deles e, a partir deles, o que nós podemos, então, elaborar. Ok? A Cláudia respondeu para o Célio, né? Acho que não necessariamente sobre o juízo final. Se você se descolar um pouco da linearidade temporal, o tal juízo final poderia existir, mesmo assim, eu suponho. Aí ele respondeu para ela, bem, Cláudia, mas houve, portanto, a omissão de um suposto julgamento nas palavras de Cristo em ocasião da crucificação? Não, porque ele estaria embutido aí na destinação, né? A destinação da vida pós-morte pressupõe um julgamento, né? A consciência, né? A consciência, o estar diante de Deus pressupõe uma tomada de consciência, né? Mas eu recomendo, até vou colocar ali a aula que eu dei sobre juízo final no curso de Apocalipse Pé no Chão,
para que vocês possam agora fazer então esse cotejamento aí, né? Aí a Cláudia faz um último comentário dizendo, para falar a verdade, eu pessoalmente nunca me preocupei com um julgamento. Não é um traço característico de minha relação com Deus. Não é assim que o tenho percebido ou entendido. Talvez porque eu não tenha entendido algo, mas como disse, eu não sou de forma alguma representativa do catolicismo nem do cristianismo algum. Sou uma cristã atrapalhada. Amém. Bem-vinda. Nós somos peregrinos, né? E peregrino às vezes se atrapalha mesmo. Paulo fala, em Cristo, quem está em Cristo não tem mais condenação, né? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Bom, na próxima aula então eu mostro para vocês os textos bíblicos e aí nós avançamos um pouco na discussão agora do material bíblico, né? Hoje eu mostrei as principais posições disponíveis. Na próxima aula eu apresento os textos bíblicos, né? E fechamos então na quarta aula com uma heresiazinha particular, né? Que eu espero que seja mais consoladora, mais convincente, né? Do que aquelas que você talvez nunca se atreveu a afirmar, né? E quem sabe supra aí algumas deficiências das doutrinas tradicionais. E qualquer dúvida, gente, pergunta, porque esse é um assunto realmente complicado. Né? Pode conversar, pode conversar comigo no chat. Responde, tá bom? Ok. Domingo nos vemos na aula de Jesus e a Política, né? Tchau para vocês. Nos vemos no domingo. Tchau, tchau. Beijo.